Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV. É uma alegria muito grande poder chegar até você para trazer essa mensagem de fé e de esperança. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo. Quero aqui já falar com aqueles que estão ao vivo conosco, participando no chat. Nós temos aqui a Eunice, o Sidney, temos a Mirley Maria, a Aurizete, Daniela, Samuel, Eleci e mais algumas outras pessoas que estão participando conosco aqui nos comentários. Eu sei que você deve estar nesse momento nos assistindo, talvez de casa, né, ou em algum outro lugar. Eu quero encorajar você a participar conosco do programa, deixando o seu comentário, o seu pedido de oração. E após a mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos aqui colocados, ok? Vamos ler uma porção da palavra de Deus, que hoje está no livro de Juízes, no capítulo 2. Nós leremos aí a partir do versículo 6, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Até aqui, e nós estaremos então compartilhando, esse texto e também caminhando aqui por outros versículos do capítulo 2 de Juízes. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude na compreensão desse texto, na aplicação desse texto, para que o Senhor faça frutificar em nossa vida para a sua glória. Oremos. Pai, nós queremos te render graças nesse momento, te louvar, te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Nós queremos, Deus, aproveitar agora esse espaço e esse momento para nos achegarmos diante do Senhor com os nossos corações rendidos, com temor e tremor diante da sua santa palavra, pedindo que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, Deus, também nos alerte, ó Pai, para que andemos conforme a Tua vontade. Essa é a oração que pedimos nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante do livro de Juízes, um livro que foi escrito com o propósito de ensinar o povo, pelo menos relembrar ao povo, a aliança que Deus fez com Israel. Também mostra o ciclo em que, infelizmente, o povo de Deus viveu em obediência à aliança de Deus e também em desobediência, e com isso vivendo, consequências ruins para a vida do povo de Israel. Mas, acima de tudo, nós vemos Deus e a fidelidade de Deus, a graça de Deus sendo manifesta para com o seu povo, mesmo quando o povo se rebelou contra o Senhor. Nós encontramos no livro de Juízes, logo no início, o relato da morte de Josué. Josué, que foi o líder que sucedeu Moisés para conduzir o povo de Deus na entrada da terra prometida.
Josué cumpriu a missão que o Senhor o deu. E ele conduziu o seu povo, então, na entrada da terra prometida, na divisão daquelas terras. Mas logo aqui no capítulo 2, nós encontramos um alerta de Deus para o seu povo. Nós vimos aqui o anjo do Senhor lembrando ao povo da aliança de Deus. E o anjo disse o seguinte, no versículo 1, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Nós vemos aqui a manifestação do Senhor, através do anjo do Senhor, que disse ao povo, relembrando a aliança que Deus fizera com o seu povo, lembrando aquilo que Deus fez e que prometeu e cumpriu, libertando o seu povo da escravidão do Egito, conduzindo pelo deserto até a terra prometida. E assim Deus cumpriu. Deus fez aquele povo herdar a terra. Mas Deus deu uma ordem para que eles não fizessem aliança com o povo daquela terra, mas que derrubasse todos os altares dos ídolos daquelas nações. Porém, meus irmãos, o que nós vimos é que o povo, ele desobedeceu ao Senhor. Ainda aqui, no versículo 2, no capítulo 2, o texto disse, contudo, não obedecestes à minha voz, que é isso que fizeste. E o texto nos diz que por causa da desobediência do povo, Deus não expulsou aqueles povos que ali estavam. E se você olhar no capítulo 1 de Juízes, nós veremos justamente o povo, cada uma das tribos, subindo para herdar a terra e destruindo aqueles povos. Mas eles não expulsaram todo o povo. Eles preferiram deixar alguns daqueles povos para que pudessem servi-los nos serviços pesados. E tudo isso estava dentro de um grande plano de Deus, dentro do próprio plano da aliança, onde Deus manifestaria a sua graça ao seu povo. Mas veja, meus irmãos, que dos versículos 6 ao versículo 13, nós encontramos aqui que depois da morte de Josué e de toda aquela geração que entrou no início ali na terra prometida, levantou-se outra geração. E essa geração era uma geração que não conhecia o Senhor. Era uma geração que não conhecia o Senhor e nem mesmo os feitos, as grandes obras que Deus tinha operado em favor do seu povo. E por causa disso, esse povo fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Veja, dos versículos 6 a 13, eu quero destacar aqui o versículo 10, quando diz, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, a geração de Josué, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois eles serviram aos Balaíns. Eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Um dos maiores problemas, meus irmãos, dessa geração nova que se levantou, é que ela não conhecia o Senhor. E também não conhecia os grandes feitos que Deus tinha operado em favor do povo. E adiante desse relato histórico do livro de Juízes é que eu quero trazer a seguinte mensagem para você. Um alerta a esta geração. Deus alertou a geração que entrou na terra prometida para que eles servissem a Deus em obediência e não se contaminassem, não fizessem aliança com aqueles povos e nem mesmo adorassem aos seus deuses e aos seus ídolos, mas que derrubassem os seus altares. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração que de alguma forma tem sido negligente, desobediente, incrédulos, uma geração corrupta, que tem desfrutado até de coisas boas dos antepassados. Nós vemos uma geração que vive em um contexto cultural, onde os prazeres desse mundo são mais valiosos. Os prazeres desse mundo presente, os tesouros dessa terra, são mais valiosos do que os tesouros celestiais, do que as coisas eternas. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, que foi um movimento de volta às Escrituras, diante de uma cultura, diante de uma geração que estava em trevas. A Reforma Protestante trouxe luz em meio às trevas. E foi um movimento de retorno às Escrituras, onde o povo conheceu as Escrituras e através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da palavra de Deus, houve um grande avivamento espiritual, avivamento teológico e também avivamento missionário. A Reforma Protestante influenciou aquela geração e as gerações seguintes. Houve uma transformação na sociedade, influenciando a educação, influenciando a política, influenciando o Estado, influenciando a sociedade, influenciando toda a esfera social, influenciando a ciência e principalmente influenciando a espiritualidade da igreja. E o que nós vimos foi uma prosperidade em todos os aspectos, tanto espiritual como também econômico. A palavra de Deus, quando ela é obedecida, ela produz bênçãos sem medidas para a vida daqueles que a obedecem. Mas o que nós vemos nas gerações que foram beneficiadas com o movimento da reforma, com os benefícios que a Reforma Protestante trouxe, o que nós vemos depois é uma geração que se inclinou para os deuses da sua época. Em vez de quererem conhecer ainda mais a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, eles preferiram estarem com seus corações nas bênçãos, em vez
de estar naquele que é a fonte de todas as bênçãos. Nós vemos uma geração após a reforma, se inclinando para o liberalismo. Depois, os demais movimentos que vieram. Quando nós chegamos aqui já no nosso tempo contemporâneo, na década de 60, de 70, nós encontramos, por exemplo, uma geração que abraçaram a ideologias como a nova era. Ideologias onde tiraram Deus do centro. E o homem agora se coloca no centro de todas as coisas. Desde a Revolução Francesa, passando pela Revolução Sexual da década de 60 e 70, e nos dias de hoje, através de ideologias progressistas, nós vemos uma geração que tem se inclinado para os prazeres desse mundo, assim como Israel, que deixou de obedecer ao Senhor, desobedecendo a aliança do Senhor, inclinaram-se para os deuses daqueles povos, aos Balaíns, a Baal e a Astarote. Baal era conhecido como o deus dos trovões, aquele que tinha poder sobre a vegetação, sobre as chuvas, sobre o tempo. Naquela época as pessoas dependiam muito do tempo, da agricultura para poder sobreviverem e também prosperarem. Então o povo passou a adorar agora a Baal, colocando a confiança em Baal, como se Baal fosse trazer prosperidade para eles, ou a sua esposa Astarote, conhecida como a deusa da fertilidade, onde os rituais culticos a esta deusa era envolvido com promiscuidade, imoralidade. No nosso tempo não é diferente. Os deuses da nossa época é o consumismo. As pessoas estão cegas, sempre em busca de consumir cada vez mais coisas. Valorizam mais as coisas do que as pessoas. Elas valorizam mais ter coisas e ter bens do que ser alguém que tenha um bom caráter. Nós vivemos em um tempo onde existe o hedonismo como Deus. O prazer é um Deus. Onde as pessoas elas sempre estão em busca de mais prazer. Se traz prazer, então tem valor. Ou mesmo a ciência como um Deus. As pessoas preferem confiar muito mais na ciência ou no cientificismo, valorizando a autonomia da ciência e desprezando a Deus e a sua palavra, que é eterna. Então, meus irmãos, assim como Deus alertou a essa geração que eles deveriam obedecer à aliança do Senhor e destruir todos os altares dos ídolos, Deus faz um alerta a esta geração, a nossa geração, principalmente a igreja. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus deve ser obedecida. A palavra de Deus é essa lente pela qual, através dela, nós enxergamos todas as coisas e vivemos de acordo com essa regra de fé e prática. Meus irmãos, um alerta à nossa geração. É tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de enxergarmos aquilo que Deus ele tem feito, aquilo que Deus fez em nosso favor,
e aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer, precisamos nos apegar às promessas do Senhor. Aqui o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, perante o Senhor. E por causa disso, meus irmãos, o Senhor se irou. Nós olhamos aqui dos versículos 14 e 15, dizendo que pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Deus usou os próprios inimigos de Israel para ser adversários que os oprimiam, como disciplina. Muitas vezes nós estamos sendo disciplinados na nossa geração, é por causa do nosso coração duro, por causa da nossa desobediência ao Senhor, por causa da quebra da aliança. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos voltar e restaurar essa aliança diante do Senhor, porque o nosso Deus é misericordioso e compassivo, meus irmãos, porque até mesmo quando nós estamos em desobediência a Deus, através da sua bondade, graça e misericórdia, Ele vem para nos acudir. E foi o que Deus fez aqui no texto. A partir do versículo 16. No versículo 16 e 18, o texto mostra que Deus levantou os juízes. Veja, versículo 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Versículo 18, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Mesmo diante da desobediência do povo, nós encontramos aqui Deus suscitando, ou seja, levantando juízes. Quem eram esses juízes? Esses juízes eram como libertadores do povo. Eram líderes carismáticos que Deus levantava para lutar em favor do povo e livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Deus levantava juízes por causa da sua compaixão e misericórdia quando via o povo gemendo. Vejam, meus irmãos, Deus ainda continua levantando juízes na nossa geração. Homens que Deus levanta com o propósito de alguma forma, diminuir o peso da carga e da opressão que os nossos inimigos colocam sobre nós como consequência do nosso pecado, como consequência da nossa desobediência. Esses juízes, eles não eram homens exemplos que nós deveríamos seguir os seus exemplos, não. Se você ler o livro de Juízes, você vai encontrar muitos desses juízes eram homens pecadores. O livro de Juízes, ele não serve para que nós olhemos para os personagens, para os juízes, aqueles a quem Deus levantou como libertadores do seu povo, para que nós olhemos para a sua vida, o seu caráter e admiremos e então sigamos o seu exemplo, não. O livro de Juízes aponta, acima de tudo, para a graça de Deus, para a sua misericórdia, onde o povo em desobediência
quebrando a aliança com o Senhor, mas Deus se compadecia do seu povo e de alguma forma provia libertadores para os livrar. Mas mesmo Deus levantando esses juízes, veja no versículo 17, contudo, o povo não obedecia aos seus juízes, antes se prostituíam após os outros deuses e os adoravam. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. E o versículo 19 diante nós vemos, sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. E o resultado é que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque o povo transgrediu a aliança com o Senhor. E Deus, então, usava aqueles povos, aqueles adversários, aqueles inimigos, não somente para trazer disciplina ao povo de Israel, mas também para provar o coração do povo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que os sofrimentos na vida do cristão, ele tem um propósito didático da parte do Senhor. Deus é aquele que permite e que a sua mão muitas vezes pesa sobre nós para que nós nos voltemos para Ele. O nosso coração é provado quando nós muitas vezes estamos em angústia, diante da opressão. Aqueles que são verdadeiramente do Senhor, eles reconhecem o seu pecado, se arrependem e voltam para Deus. Porque toda disciplina que vem de Deus, o nosso Pai, serve para nos conduzir de volta ao caminho da verdade. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Portanto, meus irmãos, hoje eu trago um alerta a esta geração. Que não sejamos como o povo de Israel nesse período dos juízes. Que entre Josué até o início da monarquia, até a ascensão do trono de Davi, se encontrava num ciclo de desobediência a Deus. Onde Deus levantou juízes para livrá-los dos seus inimigos por causa da sua desobediência. E em vez de eles se voltarem para Deus, se arrependendo verdadeiramente e adorando ao Senhor constantemente, eles se rebelavam contra Deus. Eles se inclinavam para os deuses daqueles povos. E nós que vivemos em uma geração corrupta, incrédula, nesse mundo que jaz do maligno, Deus nos enviou ao mundo para sermos missionários, para fazermos a diferença. Nós não podemos abandonar a aliança com o Senhor para se inclinar aos deuses desse século. Nós precisamos nos arrepender, não podemos tolerar o pecado, nós precisamos nos arrepender de adorarmos os deuses do consumismo, os deuses do hedonismo, dos prazeres desse mundo. Nós precisamos nos libertar do relativismo moral e ético que essa geração impõe sobre nós. Nós precisamos nadar contra a corrente. Nós precisamos nos posicionar ao lado da verdade, porque existe uma verdade absoluta que é a palavra de Deus, a regra de fé e prática do cristão, e por ela devemos viver para a glória de Deus, porque nós podemos contar acima de tudo com a graça de Deus manifesta a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o verdadeiro libertador do povo de Deus.
Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu a vida em nosso lugar e que venceu os nossos inimigos de uma vez por todas. A nossa fé deve estar nele, tão somente nele. Por isso, meus irmãos, que a nossa esperança esteja no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela vida do Sidney, que pede oração por salvação e libertação da sua família. Ora também pela transformação do José Carlos, pela Helenice, que pede oração pela vida do seu filho Tiago, e também pela Mariana. Oremos, ore nesse momento comigo, meus irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o Deus da aliança, que fez aliança com a tua igreja. E nós, como igreja, a igreja do século 21, a igreja do Senhor, nós não queremos, ó Deus, abandonar a aliança com o Senhor, inclinando-se para os deuses desse século, não. Nós queremos estar atentos àqueles que o Senhor levanta como juízes, como libertadores do seu povo. Mas, acima de tudo, nós queremos nos apegar, Deus, a esta aliança, confiando e colocando a esperança tão somente no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o libertador do povo de Deus, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e deu a vida em nosso favor. Pai, que o Senhor esteja operando nesse momento libertação e salvação na vida da nossa família. Nós colocamos a nossa família e os pedidos aqui apresentados, que o Senhor venha intervir em nosso favor e que teu nome seja glorificado em tudo. Usa a tua igreja na nossa geração, Senhor, para fazermos a diferença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Fica na paz.